Números, capítulo 4. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Levantem o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, nas coisas santíssimas. Quando o arraial partir, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima, lhe porão uma cobertura de peles finas, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e passarão os cabos pelas argolas. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul. E sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as jarras. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e, com a cobertura de peles finas, o cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminação, as suas lâmpadas, as suas tesouras de cortar pavios, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele e todos os seus utensílios na cobertura de peles finas, e o porão sobre os cabos. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e, com a cobertura de peles finas, o cobrirão, e passarão os cabos pelas argolas. Pegarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul. Então os cobrirão com uma cobertura de peles finas e os porão sobre os cabos. Do altar tirarão as cinzas, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma cobertura de peles finas e passarão os cabos pelas argolas. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. São estas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu encargo o azeite da iluminação, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Sim, terá a seu encargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Não deixem que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Para que eles fiquem vivos e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas, façam o seguinte: Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. O Senhor disse ainda a Moisés: Levante o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 conte todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço das famílias dos gersonitas, para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, sua cobertura, a cobertura de peles finas que está sobre ele, o cortinado da porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo o que diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e vocês lhes determinarão tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda do encontro. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, faça a contagem segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 conte todo aquele que entrar neste serviço
para exercer algum encargo na tenda do encontro. Isto é o que eles terão de levar, segundo todo o seu serviço, na tenda do encontro: as tábuas do tabernáculo, os seus cabos, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço. E vocês designarão, nome por nome, os objetos que eles devem levar. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, Arão e os chefes do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor, por Moisés. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés, Arão e os chefes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda do encontro, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor, por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor havia ordenado a Moisés.